Grande parte das teorias populares sobre relacionamento parte de uma premissa silenciosa: a ideia de que estabilidade representa o estágio mais avançado da maturidade relacional. Essa premissa se consolidou culturalmente porque responde a um desejo humano muito profundo, o desejo por previsibilidade. Sistemas previsíveis costumam ser interpretados como seguros, e segurança, quase sempre, é associada à competência relacional. Quando duas pessoas conseguem coexistir sem grandes rupturas, sem disputas constantes, sem reorganizações frequentes da convivência, o senso comum tende a interpretar esse cenário como sinal de evolução emocional. Mas essa leitura ignora um aspecto fundamental da dinâmica dos sistemas humanos. Vínculos afetivos não são estruturas estáticas. Eles são sistemas adaptativos complexos. Um relacionamento não é apenas um acordo de convivência. Ele é um processo contínuo de coordenação entre duas subjetividades que estão em transformação permanente. Cada indivíduo carrega consigo uma história, carrega referências culturais, trajetórias profissionais, mudanças biográficas, reorganizações internas que acontecem ao longo do tempo. Quando duas trajetórias individuais se conectam em um vínculo duradouro, o relacionamento se transforma no espaço onde todas essas mudanças precisam ser integradas. Isso significa que a vida a dois não pode ser compreendida apenas como um estado de equilíbrio. Ela precisa ser compreendida como um processo dinâmico de regulação. Dentro dessa perspectiva, estabilidade não representa necessariamente maturidade estrutural. Em muitos casos, ela representa apenas a suspensão temporária de forças divergentes que continuam atuando dentro do sistema relacional. Para compreender melhor esse ponto, é útil recorrer a modelos utilizados em engenharia de sistemas e teoria da complexidade. Em sistemas complexos, o equilíbrio prolongado nem sempre indica robustez. Muitas vezes, ele indica apenas redução de variabilidade interna. Sistemas altamente adaptativos costumam apresentar oscilações, apresentam reorganizações, apresentam ajustes frequentes. Isso acontece porque estão constantemente respondendo a perturbações internas e externas. Quando essas oscilações desaparecem por longos períodos, isso pode significar que o sistema perdeu parte de sua capacidade de adaptação. Quando aplicamos essa lógica ao campo das relações humanas, surge uma possibilidade interpretativa que contraria a narrativa cultural dominante. Um relacionamento excessivamente estável pode não ser necessariamente um relacionamento evoluído. Ele pode ser um relacionamento que entrou em regime de conservação estrutural. Nesse regime, o vínculo continua existindo, mas deixa de operar como espaço de transformação conjunta. A convivência passa a se organizar em torno de padrões já conhecidos. E a interação começa a priorizar a manutenção da previsibilidade em vez da atualização das estruturas relacionais. A partir desse ponto, o relacionamento deixa de funcionar como um sistema evolutivo. Ele passa a operar como um sistema de preservação de forma. As pessoas continuam compartilhando rotinas, continuam compartilhando responsabilidades, continuam compartilhando estruturas sociais. Mas o espaço relacional perde sua função principal: integrar as transformações individuais que ocorrem ao longo do tempo. Essa distinção é essencial para qualquer análise profissional da vida a dois. O objetivo de um relacionamento maduro não é eliminar tensões. O objetivo é desenvolver mecanismos capazes de metabolizar tensões. Quando essa capacidade deixa de existir, o sistema pode continuar aparentemente estável por longos períodos, mas essa estabilidade passa a ser sustentada não por vitalidade adaptativa, e sim por inércia relacional. É nesse ponto que surge uma inversão conceitual importante. A estabilidade não é necessariamente o resultado da maturidade do sistema. Em muitos casos, ela é o sintoma silencioso da redução de sua capacidade de transformação. O paradoxo estrutural da vida a dois pode ser formulado de maneira relativamente simples. O mesmo fenômeno que culturalmente é interpretado como sinal de maturidade, a ausência de conflito, pode representar exatamente o momento em que o relacionamento começa a perder sua vitalidade sistêmica.
Essa contradição surge porque a interpretação cotidiana dos relacionamentos costuma observar apenas manifestações visíveis do vínculo. Quando observadores externos percebem tranquilidade, ausência de confrontos, rotinas organizadas, a tendência natural é assumir que o casal desenvolveu formas sofisticadas de convivência. O problema dessa leitura é que ela considera apenas a superfície do funcionamento relacional. Sistemas humanos possuem camadas invisíveis de processamento. Muitas tensões que estruturam a convivência não aparecem diretamente na forma de discussões explícitas. Elas podem ser absorvidas, podem ser neutralizadas, ou podem ser deslocadas para outras dimensões da interação. Quando um relacionamento possui alta capacidade adaptativa, divergências tendem a aparecer. Isso acontece porque o sistema possui canais legítimos para processá-las. Nesse contexto, conflitos não representam necessariamente disfunção. Eles representam atividade estrutural. São momentos em que expectativas, limites, desejos e interpretações de realidade entram em negociação. Quando esses processos desaparecem completamente, duas interpretações são possíveis. A primeira é a narrativa cultural otimista. O casal aprendeu a resolver diferenças antes que elas se transformem em conflito. Mas existe uma segunda interpretação, uma interpretação menos evidente e estruturalmente mais preocupante. O sistema simplesmente deixou de processar divergências. Nesse cenário, as diferenças não desaparecem. Elas apenas deixam de circular dentro do espaço relacional. O relacionamento passa a operar com zonas silenciosas, temas que não são mais verbalizados, expectativas que deixam de ser discutidas, frustrações que passam a ser administradas individualmente. Essa estratégia produz um benefício imediato. Ela reduz o desgaste emocional associado a discussões, mas, ao mesmo tempo, cria uma reorganização profunda na arquitetura do vínculo. A função de negociação deixa de existir dentro do relacionamento. Ela passa a ser deslocada para dentro da subjetividade individual de cada parceiro. Cada pessoa começa a fazer ajustes silenciosos em seu próprio comportamento. Pequenas frustrações deixam de ser discutidas. Diferenças passam a ser administradas individualmente. Expectativas começam a ser reduzidas para preservar a previsibilidade da convivência. O resultado desse processo é uma forma peculiar de estabilidade. Uma estabilidade obtida não pela resolução de divergências, mas pela suspensão do processo de negociação relacional. Do ponto de vista analítico, identificar esse fenômeno exige observar indicadores específicos da dinâmica relacional. A estabilidade que resulta de maturidade adaptativa possui características muito diferentes da estabilidade que resulta de acomodação estrutural. Em sistemas relacionais vivos, a comunicação possui múltiplas camadas. Além das conversas funcionais, relacionadas à logística cotidiana, existem espaços de exploração subjetiva, expectativas são discutidas, mudanças pessoais são compartilhadas, acordos são revisados. Quando o relacionamento entra em acomodação estrutural, essa diversidade comunicacional começa a desaparecer. A comunicação passa a se concentrar quase exclusivamente em temas operacionais. Tarefas domésticas, compromissos familiares, questões financeiras, organização da rotina. Essas conversas são necessárias para manter o cotidiano funcionando, mas não sustentam a vitalidade relacional. Elas mantêm a máquina doméstica funcionando, mas não atualizam o sistema afetivo. Outro indicador importante é a redução da margem de negociação. Em relacionamentos vivos, os acordos são provisórios. Existe uma compreensão implícita de que responsabilidades e prioridades podem ser revisadas ao longo do tempo. Quando ocorre a acomodação estrutural, os acordos deixam de ser discutidos. Eles se cristalizam. Cada pessoa aprende intuitivamente quais temas podem gerar tensão e começa a evitá-los. A previsibilidade aumenta, mas isso acontece porque o campo de negociação diminuiu. Com o tempo, o relacionamento passa a operar dentro de um território delimitado,
um território definido por tudo aquilo que já demonstrou não gerar conflito no passado. Essa cartografia silenciosa de limites reduz drasticamente o espaço de transformação dentro do relacionamento. O vínculo continua existindo, mas sua capacidade de absorver mudanças biográficas diminui. A análise estrutural da vida a dois revela algo importante. O verdadeiro indicador de maturidade relacional não é a ausência de conflito. O verdadeiro indicador é a presença de mecanismos contínuos de atualização. Relacionamentos vivos não são sistemas perfeitamente equilibrados. Eles são sistemas capazes de reorganizar continuamente suas próprias estruturas. Essa capacidade depende da existência de processos ativos de negociação, revisão de expectativas, integração de mudanças individuais. Quando esses processos desaparecem, o relacionamento pode continuar funcionando por muito tempo. A convivência permanece organizada, as responsabilidades continuam sendo cumpridas, a estrutura social do casal permanece intacta, mas o vínculo deixa de operar como espaço de evolução conjunta. Ele passa a funcionar apenas como uma arquitetura de coexistência estável. Por isso, a pergunta mais importante sobre um relacionamento não é se o casal vive em paz aparente. A pergunta mais importante é outra. O relacionamento ainda possui capacidade de se transformar. Se a resposta for positiva, tensões ocasionais não representam ameaça. Elas indicam que o sistema continua vivo. Mas quando a estabilidade é mantida à custa da suspensão do diálogo, da redução de expectativas e da neutralização de divergências, o relacionamento pode estar apenas preservando sua forma externa, enquanto perde, lentamente, sua vitalidade interna. Nesse ponto, estabilidade deixa de ser sinal de maturidade. Ela se torna o primeiro estágio de uma dissolução silenciosa.